falar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Quando nós pensamos no absolutismo e no mercantilismo, é muito importante que nos localizemos no tempo e no espaço. No tempo, estamos nos referindo aos tempos modernos ou à Idade Moderna, período decorrente entre os séculos XV ao XVIII. Seria por volta de 1400 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa. O local, o espaço que estamos nos referindo é a Europa Ocidental. Europa Ocidental, mais especificamente aquela região onde temos Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda principalmente. O absolutismo e o mercantilismo, eles têm que ser vistos num conjunto de transformações mais amplas que compreendem todos os tempos modernos. Transformações essas que são: nós temos a expansão marítima, os estados nacionais, o renascimento, a reforma, a contra-reforma e, fechando o grupo, o absolutismo e o mercantilismo. Bem, vamos começar então pelo absolutismo monárquico. A primeira coisa que nós temos que fazer quando pensarmos em história deve ser pensar no título: absolutismo monárquico. Eu costumo dizer que é até meio fácil. Basta você usar a língua portuguesa antes de pensar na história. Pega as duas palavras, absolutismo e monárquico, e separa essas duas palavras. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a palavra absolutismo. Absolutismo que deriva da palavra absoluto. Absoluto significa total, completo. Pegamos agora a palavra monárquico. Língua portuguesa vem de monarquia. Mono significa um só. É o mesmo prefixo que você usa em outras palavras, como monocultura, cultivo de um só produto. Ou então monogamia, pessoa que se liga, se casa com uma só pessoa. Monarquia, então, é mono, um. Arquia, poder ou governo. A monarquia, portanto, é o poder ou governo de uma só pessoa. Vamos juntar tudo e ver como é que fica? Absolutismo monárquico. Absoluto, total. Monarquia, poder de uma só pessoa. Absolutismo monárquico é o total poder de uma só pessoa. Ou, conceituando historicamente, foi a concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, no caso específico daquela época. Naquele local, Europa Ocidental, nos tempos modernos, seria a concentração de total de poderes nas mãos dos reis. Já temos aí o conceito. Já sabemos então que na Europa Ocidental, nos tempos modernos, os reis concentraram poderes em suas mãos. O conhecimento desse tema, ele vem de um tema anterior, que é a formação dos Estados Nacionais. O momento em que o rei fez aliança com a burguesia, buscou o apoio da nobreza, cedendo privilégios a eles, né? E esse rei se transformou num soberano, se transformou numa pessoa muito forte. Para ser forte, ele precisou contar com um exército. Só que o rei não pode ficar o tempo todo ameaçando o povo não pode ser oprimido o tempo inteiro. É necessário convencer o povo desse poder. É aí que surge uma coisa chamada justificativas ideológicas do absolutismo. Mais uma vez, nos deparamos com a língua portuguesa. Justificativa de justificar, ideológico de ideologia. Justificar alguma coisa através de uma ideologia. Ideologia, um conjunto de ideias. Na aula de hoje, nós vamos falar muito em ideologia. Eu vou usar vários ismos, e todo ismo é ideologia. Um conjunto de ideias usado para justificar alguma coisa. O rei, que não era bobo nem nada, cercou-se de várias justificativas. Além do exército, ele passou a trabalhar com ideias. Vamos pensar que ideias são essas? Para pensar nas ideias, é importante que vocês visualizem qual era o pensamento que ainda norteava aquela época. Nós tínhamos ainda uma religiosidade muito grande, muito forte. Então,
o que o rei fez? Foi buscar junto a teóricos, junto a pensadores, uma ideia religiosa que justificasse o poder dele. E quando pensamos numa ideia religiosa, imediatamente pensamos em Deus. E foi exatamente daí que surgiu a ideia mais famosa, mais utilizada pelo rei absolutista. Essa ideia, essa ideologia, ficou conhecida como teoria do direito divino. Você já deve estar percebendo que uma aula de história ela é sustentada pela língua portuguesa. Direito divino, um direito dado por Deus. Já está explicado, não precisa nem conceituar. Teoria do direito divino, uma teoria que dizia que Deus tinha dado poder ao rei. O rei era escolhido por Deus. E aí você agora deve pensar, se o rei é escolhido por Deus, a quem o rei presta contas, meu amigo? Já deve ter concluído, apenas a Deus. E quando se presta contas a Deus? Quando se morre. Portanto, em vida, o rei não tinha muita preocupação em prestar contas a ninguém. Nós vamos ver que na prática existiam algumas limitações, que eram os interesses da nobreza, do clero ou da burguesia, que o rei vai procurar respeitar. Mas percebam que o povo não é nem lembrado, nem pensado. O povo tem que confiar plenamente no rei, porque o rei é escolhido por Deus. Eu falei ainda há pouco que essa ideologia tem que ser desenvolvida através de teóricos. Então, quando a gente fala isso, você já imediatamente pensa, quais seriam os teóricos do direito divino? Eles são dois, os mais famosos. Jean Bodin, com o livro República, e Jacques Bossuet, com o livro Política segundo a Sagrada Escritura. Você já deve ter percebido que a Sagrada Escritura é a Bíblia. Jacques Bossuet foi na Bíblia buscar passagens que justificassem o poder do rei, confirmando assim a informação de que o rei seria escolhido por Deus. Bom, mas nem todas as pessoas poderiam aceitar a justificativa religiosa. Era necessário então surgirem outras teorias. Surgiu também, então, uma teoria racional. A teoria racional é a teoria do contrato social. A teoria do contrato social, ela está baseada num livro do Thomas Hobbes que chama-se O Leviatã. Nesse livro, Thomas Hobbes descreve que o homem ele é egoísta por si próprio e que, como o mundo não fornece tudo aquilo que ele necessita, ele deveria usar, ele talvez usaria ou usasse de força para conseguir aquilo que necessitasse. A frase famosa do Thomas Hobbes, no Leviatã, é: o homem é o lobo do homem. Quer dizer, se não houver um controle, o homem retornaria quase que para a selvageria. Era necessário, portanto, haver um contrato social. Novamente a língua portuguesa, vocês já estão reparando, eu já estou ficando até meio repetitivo com isso. Contrato é um acordo, um pacto normalmente entre duas partes. Social, um acordo na sociedade. Se estamos falando de absolutismo monárquico, perceba como fica fácil. Basta você pegar o rei, que representa o absolutismo, colocar de um lado. E do outro lado, colocar a sociedade, a população em geral. Se o homem é o lobo do homem, para que não haja a violência, cabe à sociedade dar poder a um ser humano, no caso, vocês já repararam que é o rei, para que ele possa manter a ordem, para que ele possa melhorar a vida de todos, para que ele possa trazer a prosperidade. Eu já dei um gancho que lembra muito o que está na bandeira brasileira. Ordem e progresso. Usa esse raciocínio para matar a charada do contrato social. Se o povo mantiver a ordem e der poder ao governante,
o rei absolutista, esse rei absolutista reproduziria, daria a essa sociedade progresso, prosperidade, a possibilidade de melhorar a vida de todos. Em contrapartida, se não houver ordem, não houver poder para o rei, como o homem é o lobo do homem, a gente corre o risco da selvageria. Percebam, então, que o absolutismo já se estruturou em duas ideologias básicas, a teoria do direito divino e a teoria do contrato social. A terceira teoria, que é a teoria maquiavélica. Maquiavélico, você já ouviu falar esse termo. Aparece muito nas novelas da televisão. Toda novela tem que ter um vilão, tem que ter um personagem malvado. E esse personagem ganha o nome de personagem maquiavélico. É aquele que vem para fazer o mal para as pessoas. Coitado do Maquiavel, que acabou fornecendo esse apelido. Maquiavel, ele era um burocrata, lá do início dos tempos modernos, século XVI, onde ele, trabalhando para pessoas famosas, pessoas ilustres, ele escreveu um livro, um italiano, um florentino, a Itália não era Estado Nacional, ele escreveu um livro para tornar possível que um grande líder se tornasse um rei. Quem é um quase-rei? É um príncipe. É exatamente esse o nome do livro de Maquiavel, O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel apresentou a frase que o tornou muito famoso, a ponto de se tornar o pai da política moderna. Não se assustem, meus amigos, ao saber que o pai da política moderna afirmou: os fins justificam os meios. Quando alguém afirma que os fins justificam os meios, significa dizer que você pode usar qualquer meio para se chegar a uma finalidade. Qualquer meio está incluído roubar, matar, prejudicar, trair. Maquiavel dizia que não existem limites éticos ou morais para se chegar a uma finalidade. Você deve estar se perguntando, e o que são limites éticos ou morais? É tudo aquilo que a família, a escola e a religião nos ensina desde pequenos, né? A se comportar bem, a respeitar as pessoas. As religiões nos ensinam uma série de mandamentos, uma série de normas, de regras, que são normas de conduta, de bem-estar em sociedade. Percebam que para se chegar ao poder, Maquiavel não se preocupou com esses limites éticos ou morais. Daí surge a definição, o conceito da teoria maquiavélica, a terceira teoria desenvolvida para justificar o absolutismo monárquico. O conceito diz o seguinte: não existem limites éticos ou morais para chegar e manter-se no poder. Uma pequena observação que deve estarmos atentos quando estudamos a história, e essa é a importância da história, é descortinar a realidade, tornar possível que as pessoas compreendam melhor a nossa realidade, é perceber então que o pai da política afirmou que os fins justificam os meios. Com isso, você passa a compreender, por exemplo, numa época de propaganda eleitoral, por que às vezes um político exagera, promete mais do que ele pode cumprir. Você poderia afirmar, nesse caso, que o político está sendo maquiavélico. Então, o principal exemplo do absolutismo monárquico foi o rei Luís XIV, de França. Curiosamente, ele se auto-intitulava o Rei Sol. Por que será que ele escolheu esse título? Vamos imaginar, por que o Sol? Provavelmente por ser o astro mais brilhante, mais poderoso. E essa é a síntese do pensamento absolutista. O astro mais forte, mais poderoso, simbolizando toda a soberania, todo o poder do rei. Cabe, antes de terminarmos essa parte do absolutismo,
acrescentarmos uma pequena observação. O rei absolutista, existiam alguns limites que ele procurava respeitar para não enfraquecer o seu poder. Que limite era esse? Respeitar os privilégios dados ao clero e à nobreza, como, por exemplo, a isenção de impostos, e os acordos feitos com a burguesia que garantiam ao rei pagamento de impostos para sustentar a sua corte e o seu exército. Vamos observar agora uma cena do filme Marquise de Verrat-Belmont que mostra todo o poder, toda a pompa que girava em torno do grande rei Luís. Perceberam bem como tudo girava em torno do rei? Simboliza exatamente a primeira parte da nossa aula, o absolutismo monárquico. Vamos para a segunda parte. A aula de hoje é de absolutismo e mercantilismo. Temos agora um monte de ismo para estudar. E na primeira parte da aula, ensinei que todo ismo era ideologia. Também já aprendemos que história a gente utiliza a língua portuguesa. Então vamos pegar a palavra mercantilismo. Vamos separá-la em duas partes. Mercantil, ismo. Mercantil vem de quê? Você já deve estar deduzindo. Vem de mercado. Mercado vem de comércio. Ismo vem de ideologia. Mercantilismo, uma ideologia, um conjunto de ideias baseadas no comércio. Historicamente, vamos pensar um conceito que permita usar o mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas usados nos tempos modernos. Essa é a definição mais simples, a mais tranquila. Existe uma outra definição que afirma que o mercantilismo foi a política econômica dos estados modernos europeus. Percebam que você pode conceituar com apenas 5 palavras: política econômica, estados modernos europeus. Precisamos saber agora o que é uma política econômica. E aí vai só uma ideiazinha muito simples. Quando você pensar o que um político quer, quando ele se candidata, o que ele está querendo? Ele está querendo chegar ao poder. Portanto, política é semelhante a poder. Uma política econômica, quando você fala em economia, você lembra logo de quê? Hoje em dia, de dinheiro, de dólares. Naquela época, vamos lembrar de riquezas. Daqui a pouco nós vamos ver que riqueza é essa. Mas uma política econômica representa, significa conseguir riquezas para fortalecer o poder do rei. Podemos deduzir daí que o mercantilismo tinha como objetivo principal fortalecer o Estado, porque assim você fortalecia também o rei. De acordo com a primeira definição, o mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas. Vamos perceber, desde já, que não é uma coisa muito sistematizada, muito arrumada. Numa linguagem popular, podemos dizer que o mercantilismo é um amontoado de ideias. Era como se o rei fosse assim numa prateleira buscar qual ideia ele vai usar para que ele e o seu Estado Nacional fiquem cada vez mais fortes. Vamos pensar então quais seriam as principais ideias do mercantilismo. Eu vou listar logo de cara 5 grandes ideias para vocês. Intervenção do Estado na economia, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, metalismo e o colonialismo. Vamos estudar um de cada vez? Vamos começar pela ideia da intervenção do Estado na economia. Por intervenção no Estado na economia, entendemos que não há liberdade econômica. O rei decide tudo o que é necessário. Você não pode fazer o que quiser, você não pode produzir o que quiser, você não pode importar o que quiser, não pode exportar o que quiser, não pode explorar a área que você queira sem que o rei permita. Preste atenção nessa ideia
que ela é uma ideia muito importante nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade neoliberal. O neoliberalismo prega justamente o extremo oposto. O neoliberalismo deriva do liberalismo, que prega a liberdade econômica. Portanto, prega a não intervenção do Estado na economia. Não vamos confundir. Eu fiz uma relação com o presente para facilitar a sua compreensão. A ideia do mercantilismo diz que você não tem liberdade. É o rei quem decide tudo. A segunda ideia que nós vamos ver é a ideia da balança comercial favorável. Por balança comercial favorável, entendemos o quê? É uma frase meio vaga, mas se utilizarmos mais uma vez a língua portuguesa, você vai perceber que fica mais fácil do que você imagina. Vamos observar a imagem que aparece agora em nosso vídeo. Percebam que nós vamos usar a língua portuguesa. A primeira palavra de balança comercial favorável é balança. Vamos desenhar uma balança. Está aí. Percebam que apareceu uma balança. Para que ela seja comercial, basta pegarmos o comércio internacional e colocarmos em cada um dos pratos dessa balança. Num dos lados, no prato mais pesado, vamos colocar a exportação. O prato mais leve, vamos colocar a importação. Por que eu fiz essa opção? Porque assim eu garanto que haja a balança comercial favorável. Se as exportações forem maiores do que as importações, o país, a nação, vai ter lucro ou superávit. Dessa forma, fortalecendo o Estado Nacional. A terceira ideia que nós vamos tratar é a ideia do protecionismo alfandegário. Outra vez a língua portuguesa, outra vez ismo de ideologia. Protecionismo. Separa, protecionismo. Protecio viria de proteção, do verbo proteger. Ismo de ideologia é a ideia de proteger. Alfandegário vem de alfândega, portanto, proteger a alfândega. A ideia de proteger a alfândega. Repara que a segunda ideia diz que a balança comercial tem que ser favorável. A alfândega é o local que controla a entrada e saída de mercadorias. Para que a balança comercial seja favorável, você vai querer dificultar as vendas ou as compras, as exportações ou as importações. Você deve ter deduzido, temos que dificultar as importações. É exatamente aí que está o protecionismo alfandegário. É a ideia que consiste em dificultar, se possível, impedir a entrada de produtos estrangeiros, fortalecendo a produção nacional, garantindo o máximo de exportações e a balança comercial favorável. Como é que se faz até hoje em dia, essa é uma ideia usada até hoje em dia, para dificultar as importações? Existem dois caminhos básicos. Uma, radical, através de proibições. A segunda, mais moderada, que é através dos impostos, da cobrança tributária. Aumentando os impostos, você dificulta a entrada do produto estrangeiro. A quarta ideia vem somar-se às anteriores e, por sinal, é a mais simples de todos. E você já vai fazer junto comigo. A quarta ideia é a do metalismo. Automaticamente, teu cérebro já começa a trabalhar. Metal para um lado, ismo para o outro. Ismo é conjunto de ideias. Metal. Calma, não vai se empolgar e dizer que é rock pesado. Não, não é isso. Não rolou nenhum metaleiro naquela época, não. Metal dizia respeito à riqueza. Lembra? Fortaleceu o Estado Nacional. E qual era o metal que valia muito naquela época?
o ouro e a prata, os chamados metais preciosos. E você já deve estar se perguntando, mas Rogério, por que o ouro e a prata? Porque eram as moedas daquela época. É semelhante a hoje em dia utilizarmos o dólar, o padrão de troca internacional. Portanto, o metalismo era uma ideia que consistia em acumular metais preciosos. É a ideia mais simples. Inclusive, vai uma dica. Se cair numa prova, uma das ideias do mercantilismo, eu de cara respondo metalismo. É a mais fácil de você citar. A quinta ideia, ela vai garantir com que todas as outras quatro funcionem. É a ideia do colonialismo. Mais um ismo, né? A ideia de se obter colônias. E o que é uma colônia? Uma área onde normalmente você tem condições de ir lá sugar as riquezas para que fortalecer o Estado Nacional. Percebam que eu usei o termo normalmente porque existe uma exceção, que são as colônias de povoamento, que vocês estudam normalmente quando estão trabalhando o processo de colonização da América. Mas, de maneira geral, as colônias são de exploração. São áreas onde uma metrópole, uma região mais forte, pode ir lá conseguir as riquezas do qual ela necessita para se fortalecer, para enriquecer. E qual era a base do colonialismo? Talvez vocês já tenham visto isso numa aula de História do Brasil. A base do colonialismo é o Pacto Colonial. Mais uma vez a língua portuguesa. Estou preocupado de já estar ficando chato com isso. Pacto é o quê? Um acordo. Colonial. Um acordo feito na colônia ou com a colônia. Nós temos que rir desse acordo, porque esse é um acordo unilateral. É um acordo imposto. A metrópole fazia o que bem queria com a colônia. A metrópole impunha o pacto colonial à colônia. E como é que funciona o pacto colonial? Vamos observar o gráfico. Percebam que a construção desse gráfico é muito simples. Basta colocar de um lado a metrópole e do outro lado a colônia, para que a gente possa construir esse pacto, esse acordo imposto, aonde a metrópole impunha à colônia o exclusivo colonial ou o monopólio comercial. Monopólio, controle de um só. Monopólio comercial, a colônia era obrigada a comercializar apenas com a metrópole. Ou a metrópole controlava o comércio da colônia. Percebam o relacionamento que havia. A colônia enviava para a metrópole, normalmente, matérias-primas, produtos tropicais e, se tivesse, seus metais preciosos. Enquanto a metrópole enviava para a colônia produtos manufaturados e escravos, normalmente produtos mais caros, que era para poder sugar o máximo possível de riqueza da colônia. Além das 5 grandes ideias mercantilistas, podem aparecer também outras ideias que foram usadas. Lembrem que eu falei que era como se fosse uma prateleira. Você podia usar a ideia que bem entendesse. As outras ideias mercantilistas são o incentivo às manufaturas, à marinha, às companhias de comércio e o crescimento demográfico. Vamos olhar todas de uma vez só. É fácil de entender. O comércio é marítimo, então você incentiva a marinha. Você tem que produzir manufaturas. Não existem fábricas, não existem indústrias naquele momento, então o trabalho é manufaturado, é feito à mão. Então, produção de manufaturados para vender para outros países ou para as colônias. Incentiva o crescimento demográfico, você passa a ter mais mão de obra barata, e você passa a ter mais mercado consumidor. E incentiva companhias de comércio. O que é uma companhia de comércio?
seria o que a gente chamaria hoje em dia de uma multinacional. Uma empresa que, através do mar, vai buscar produtos, vai negociar em outras partes do mundo. Temos que perceber que alguns países, em vez de irem buscar várias ideias na prateleira, buscaram basicamente se especializar. E existem dois casos principais que são citados na literatura histórica. São os dois tipos clássicos de mercantilismo. O primeiro tipo é o bulionismo, é o caso espanhol. O bulionismo é muito simples. Quando você ouvir a palavra bulionismo, lembre-se do metalismo. Bullion lembra metal. Bulionismo consiste no acúmulo de metais preciosos. É o caso espanhol. E o segundo caso clássico que você tem que conhecer é o caso francês, chamado de colbertismo, em homenagem ao ministro francês Colbert, que criou essa ideia. E é bem simples também de entender. Consistia na produção de manufaturas de luxo, roupas de luxo, móveis de luxo, produtos que seriam vendidos para as cortes europeias, inclusive os reis Luíses de França se especializaram em toda uma pompa, em todo o vestuário, até inclusive passaram a utilizar lenço, que é uma novidade na época, e convenceram todas as cortes a se vestir parecido, a usar produtos semelhantes, para que a França acumulasse metais com esta prática. Agora vamos relacionar o absolutismo com o mercantilismo. É impossível fazer a guerra sem homens, manter homens sem soldo, fornecer-lhes o soldo sem tributo, arrecadar tributos sem comércio. Observe as palavras em negrito de baixo para cima na frase que acabou de ser lida. Perceba que nós temos as palavras comércio, tributo, soldo, homens e guerra. Vamos interrelacionar e a gente pode encerrar a compreensão do absolutismo e do mercantilismo. Através do mercantilismo, ou seja, do comércio, era possível recobrar tributos, ou seja, impostos. Dessa forma, ele pagaria o soldo aos soldados, ele pagaria o salário aos soldados. Soldados esses que seriam muitos homens para proteger o país e fazer a guerra com outros se necessário fosse, tornando aquele rei cada vez mais forte, portanto, tornando-o absolutista. E atenção, a minha dica de estudo para vocês é que assistam dois filmes que têm tudo a ver com a aula de hoje. São os filmes Elizabeth e Rainha Margot. Os dois tratam da época dos tempos modernos na Europa Ocidental, retratando o absolutismo e o mercantilismo. E aí, gostaram da aula de hoje? Infelizmente ela acabou. Para mim foi um prazer. E até a próxima. Na aula de hoje estudamos o absolutismo e o mercantilismo. Você tem que ter compreendido que o absolutismo é o total poder nas mãos do rei. O mercantilismo, um conjunto de ideias e práticas econômicas usadas pelos estados modernos. E que absolutismo e mercantilismo tiveram ideias próprias para sustentá-los. O absolutismo, as justificativas ideológicas, e o mercantilismo, as ideias e práticas que ele utilizou. Bons estudos! Caro colega, observe que na aula de absolutismo e mercantilismo, procuramos privilegiar a compreensão. Procure demonstrar aos seus alunos que, no estudo da história, nós podemos utilizar a língua portuguesa. No caso específico dessa aula, nós temos vários ismos
E com uma vantagem que muitos dos temas tratados hoje são possíveis de relacionar no mundo atual. Ainda temos presença das ideias da balança comercial favorável, da ideia do protecionismo alfandegário, que podem ser trabalhados inclusive com fontes como jornais e revistas.